Rafael Paiva faz a sua análise da derrota para o Atlético Mineiro e olha, ele acredita que o placar é reversível no jogo de volta em São Januário. Tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E o Vascaíno vai acordar revoltado. O time chegou a abrir o placar, mas vacilos individuais levou a virada para o Atlético Mineiro por 2-1 ontem no Arena MRV pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Agora o Vasco precisa vencer o jogo de volta no dia 20 em São Januário por 2 gols de diferença para ir para a final, seja contra o Flamengo ou seja contra o Corinthians. Agora 38 do segundo tempo, lá no Maracanã está 1-0 o time lá da Gávea. E tu precisa vencer por 2 gols, se vencer por 1, seja 1-0, 2-1, 5-4, terá disputa por pênalti. Então, ainda assim, o Vasco precisa vencer, o que importa é vencer o jogo de volta em São Januário. Antes, o Vasco vira a chave para o Campeonato Brasileiro, sábado, um dia antes da eleição, enfrenta o Juventude às 9 da noite em São Januário e o campeonato para a data FIFA, onde o Brasil vai jogar contra o Chile e o Chile, se não me engano, o Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e depois volta as atenções, né, que vai enfrentar o São Paulo e o Corinthians. O Corinthians aí, eu já estou com a cabeça na final, tomara que o Vasco chegue na final, o Atlético Mineiro. Bom, e o primeiro tempo da entrevista coletiva ontem lá no Arena MRV, o técnico Rafael Paiva deu sua análise na partida. Para ele, o placar está aberto, a decisão está aberta e é perfeitamente irreversível o jogo em São Januário. Veja. Em relação à recuperação aí desse resultado e avançar, qual foi o papo que vocês tiveram aí no vestiário? Boa noite. O sentimento é que o jogo está vivo, né? Não era o resultado que a gente veio buscar. A gente não veio para se defender aqui. A gente sabe da força do Atlético, mas a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário nós somos muito fortes. Nessa competição na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo para passar. Então, para mim, o jogo está muito aberto. Acho que a gente tem que convocar a nossa torcida para ir para São Januário, nos ajudar como sempre ajudou, acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis e a gente vai buscar essa classificação. Nós vamos lutar muito lá e hoje a gente tentou, a gente oscilou no jogo, mas a gente leva o jogo vivo para lá. A gente tem que ganhar no São Januário e tem que reverter esse resultado e buscar a classificação para a final. A gente vai lutar até o final. Paiva, Roberta Barroso da ESPN. Eu gostaria que você falasse sobre a opção do João Vitor no banco de reservas, do Léo ter... Também respondeu o questionamento da ótima Berta Barroso, beijo para a Berta Barroso, sobre por que optou em deixar o João Vitor no banco de reservas e escalou a dupla Léo Pelé e Maicon. Veja. Sobre isso e a possibilidade para o próximo jogo, claro, ainda tem aí tempo. O que você está pensando também? Obrigada.
trocamos as duplas de zagas, né? A nossa dupla de zaga em alguns jogos. A gente, na minha opinião, conseguiu resgatar. Eu acho que eles vinham de bons jogos. Essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Cada um com a sua particularidade. O Léo vinha de bons jogos, né? É um zagueiro canhoto, isso faz diferença, você jogar com 2 destros. Mas eu sempre falei, eu acho que a gente tem 3 zagueiros ali que estão numa disputa aberta, para esse jogo também era. E a gente optou pelo Maicon e pelo Léo, né? Agora os próximos jogos a gente tem que ver, antes do jogo do Atlético a gente tem 2 jogos importantíssimos, né? O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro. E temos o jogo de São Paulo ainda, antes do Atlético de novo. E a gente tem jogado num limite de erro mais alto, né? A gente tem tentado ser mais agressivo, a gente tem tentado jogar pressionando o adversário fora de casa, no campo deles. E a gente sabe que a gente fica mais exposto ao erro. Acho que incomodava muito o torcedor do Vasco quando a gente ficava atrás, com os zagueiros muito próximos do Léo Jardim. E a gente tem tentado mudar isso, né? E a gente sabe que é um processo. Nesse nível de jogo é muito difícil, fora de casa, marcar da forma que a gente tentou marcar. E eu acho que isso faz parte do processo. A gente tem que ir para frente, o erro de um é o erro de todo mundo. E a gente vai jogo a jogo revendo aí as nossas estratégias, tentando sempre buscar a vitória, evoluir o Vasco como um conjunto, como uma equipe, ser uma equipe mais... Também falou sobre o jogo de volta, já que o Vasco precisa vencer, terá que propor jogo. E ele falou sobre como será a mentalidade do time na partida de volta. Veja. Olha, eu acho que em alguns momentos a gente consegue, mas a gente oscila dentro do mesmo jogo. A gente consegue ter boas transições, hoje a gente fez um gol de contra-ataque, que é uma marca que o Vasco tem. A gente consegue quebrar a pressão em alguns momentos, a gente não consegue sustentar isso por um jogo todo. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito, nós temos total consciência disso, e a gente vai continuar trabalhando. De novo, também acredito que é um processo que já está melhor do que alguns jogos atrás, mas nesse nível de jogo, para o próximo jogo do Atlético, para onde a gente quer chegar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ter uma criatividade mais alta, e a gente está trabalhando muito em cima disso. E a gente tem que evoluir porque agora a gente quer ser agressivo, a gente quer marcar, mas a gente também precisa jogar. Então a gente tem consciência disso, a gente está buscando aprimorar. E também foi questionado pelo ídolo, o Wellington Campos, sobre o Felipe Coutinho, autor do golaço, distribuiu o jogo, mas saiu, inclusive, sentindo dores. Ele falou sobre o Cria Camisa 11, vejam. Que foi o gol dele? Coutinho, sempre tenho falado aqui que a gente tem que ter paciência porque ele está se recondicionando, né? É um jogador que a gente precisa ter ele em campo sempre. A gente tem o 3º jogo agora contra o Juventude num período de menos de uma semana, né? Então a gente precisa ter muita cautela para o próximo jogo. Acredito que ali foi mais uma cãibra mesmo, né? Foi mais pelo esforço. Ele correu muito. A gente gostaria de ter um controle maior ali da bola para ele ter que correr menos, mas a gente tem que se esforçar muito para a gente conseguir, principalmente fora de casa, manter uma estrutura alta ali. E ele sentiu, como todos os outros jogadores também sentiram, né? Fisicamente, em algum momento, mas não acho que é nada que preocupe, né? Mas Coutinho é um jogador que dá um outro nível para a nossa equipe, a capacidade que ele tem de reter a bola, de dominar sob pressão, da bola não morrer no pé dele. Então é um jogador sensacional, tem evoluído muito, acho que contemplado com o gol, né? Mais um gol, já tinha feito gol contra o Flamengo também, então Coutinho voltando a fazer gol. É isso, galera! Até o segundo tempo da entrevista coletiva do Rafael Paiva na hora do almoço. Até mais.